Agora nós vamos instalar nossa framework Laravel para começar a trabalhar com Laravel com CL. Se você não viu nossa aula sobre Vagrant, sugiro que antes de vir para essa aula aqui, veja a aula como subir um ambiente com Vagrant. Vou deixar um link na descrição desse vídeo, porque nessa aula aqui em si eu estou utilizando o Vagrant para rodar minhas aplicações em Laravel. Então eu vou deixar um link na descrição do vídeo para que você veja a aula de como criar um ambiente de desenvolvimento com Vagrant, para só então você vir para cá. Nessa aula vamos instalar o Laravel então. Então vou vir aqui no site do Laravel, que é laravel.com, é o site oficial do Laravel. Vou vir dentro do menu Documentation. Aqui no menu Documentation já vem de cara na parte de instalação da framework. Posso descer aqui abaixo. Vou instalar ele via Composer mesmo, utilizando esse comando aqui. Posso inclusive dar um Ctrl C nesse comando aqui. Como eu estou utilizando o Vagrant aqui, eu tenho que acessar minha máquina virtual que está rodando a minha aplicação Laravel transparente no Windows. Vou acessar ela via um programa de SSH, que é o PUT, que eu acesso um terminal Linux via SSH. Então você faz o download do PUT, que é esse comandinho aqui, ó, esse programa. Uma vez que você fez o download e instalou ele, você pode abrir e vai colocar as configurações de acesso à sua máquina Vagrant, que é exatamente esse IP aqui, 127.0.0.1, a porta 2222. Você coloca as configurações, pode mandar abrir. O usuário para você acessar é Vagrant. A senha é Vagrant. Certo? Aqui eu vou mover para o diretório. Como no meu caso aqui deu tudo certo, a instalação do Laravel e tudo mais, eu vou me mover para o diretório onde está meu document root, ou seja, onde vai ficar minhas aplicações web com PHP. Então vou mover para cd /var www HTML. Então aqui que deve ficar minhas aplicações web de forma geral. Eu vou colar aquele comando, só pressionar o botão direito do mouse aqui, que é o Composer Create Project Perfect Laravel /Laravel, e aqui o nome do meu projeto. Eu vou chamar ele aqui de Laravel ACL. Aqui basta agora eu aguardar a instalação da minha framework Laravel. Aqui, enquanto vai fazendo a instalação, eu vou pausar a aula e volto assim na sequência, assim que o Laravel estiver totalmente instalado, e a gente dá continuidade para adiantar essa parte aqui. Minha instalação da framework Laravel ocorreu com sucesso. Se eu olhar aqui para cima, aqui, ó, olha só que todos os pacotes foram pegados do meu cache. Como eu já tinha feito a instalação do Laravel em outras oportunidades, outros testes que eu fiz, outras aplicações, ele simplesmente baixou os pacotes do cache. A minha instalação foi bem rápida por conta disso. Se você estiver baixando o Laravel pela primeira vez na sua máquina virtual, esse processo vai demorar um pouquinho, mas no meu caso aqui foi bem rápido por conta disso. Certo? Então já temos a framework Laravel instalada e agora vamos testar nosso ambiente e obviamente testar também nossa framework Laravel. Vamos mover para o diretório onde está minha framework Laravel, que é cd Laravel ACL. Ok? Só dar um ls-l aqui, eu vejo todos os meus arquivos da framework. Então vamos abrir aqui. Eu vou digitar aqui localhost 2.8080. Quando você digita isso, esse endereço IP mais essa porta, ele abre aqui sua mensagem do Apache Debian falando que sua página já está com sucesso, ou seja, seu ambiente de desenvolvimento web com PHP já está aqui perfeito para você começar a trabalhar. E agora, para a gente abrir nossa framework Laravel, vou simplesmente digitar aqui /Laravel, que é o nome da nossa página que queremos lá, ACL. Está aqui todos os arquivos da nossa framework. Eu vou abrir o diretório public aqui. Mostrou aqui a mensagem para mim Laravel 5. Se eu não mostrar essa mensagem Laravel 5, basta você mudar a permissão da pasta do diretório storage. Basta você vir aqui, ó, nesse diretório storage e mudar a permissão dele para 755, ou seja, chmod -r para mudar recursivamente a permissão de 755 no diretório storage. Feito isso, ele vai voltar a funcionar, caso eu não tenha mostrado essa mensagem de Laravel 5 aqui. Mas você já mostrou, já está com sucesso. O que eu vou fazer agora é criar um virtual host para mim apontar para esse diretório aqui. Ou seja, eu quero falar assim, não, quando eu digitar aqui, por exemplo, laravel-acl.dev, eu não quero que procure o endereço de uma página da web. Eu quero que aponte para um IP específico da minha própria máquina. Ou seja, eu não quero que ele busque na web. Eu quero que ele busque na minha própria máquina, se existe
algum redirecionamento para esse domínio aqui, para um determinado IP que eu defini. Ou seja, então quando eu digitar laravel-sl.dev, eu quero que aponte para esse IP dessa minha máquina virtual, já apontando para esse diretório aqui, para não ter que toda vez digitar tudo isso daqui. Que seria localhost 2.8080 /laravel-sl /public. Não quero digitar tudo isso, é simplesmente digitar laravel-dev, que hoje não funciona. Então vamos criar primeiramente o virtualhost dentro da minha máquina virtual, do meu Linux, e depois a gente tem que configurar isso também no nosso Windows, no nosso arquivo hosts, para apontar para esse cara aqui. Vou mostrar detalhadamente como fazer isso. Então aqui na nossa máquina virtual, primeiramente vou dar um Ctrl L, vou abrir o nosso arquivo de configuração do Apache. Então o comando para abrir eu vou dar um sudo, que eu vou abrir como superadministrador, nano, que é o nosso programa de edição, esse arquivo está dentro de etc, Apache, sites available 00 default. Esse arquivo aqui fica os arquivos de configuração do nosso virtualhost. Eu já tenho um virtualhost aqui do nosso curso de Laravel 5.2. Eu vou criar um novo virtualhost. Então, abrir aqui virtualhost 2.80 document root. É onde estão os documentos em si da aplicação. Então, nossa instalação do nossa frame está dentro de /var www html laravel-acl, apontamos o diretório public, certo? O nosso server name vai ser laravel-acl.dev. Posso fechar nossa tag de virtualhost. Ok. É bem importante que isso aqui, ó, você pausa o vídeo e copie e faça isso aqui também no seu arquivo 00default.conf do seu Apache. Isso aqui ele vai habilitar o módulo de rewrite on, ou seja, o módulo de escrita em todos esses diretórios que estão definidos aqui dentro de /var www html. Se você não fizer isso aqui, quando você definir uma nova rota no seu sistema vai dar um erro. Então eu sugiro que você pause o vídeo agora e faça essa configuração aqui para não ter esse erro. Feitas essas configurações que você pode dar um Ctrl X para fechar esse arquivo, Y para confirmar e vou salvar o arquivo com o mesmo nome, basta pressionar o Enter. Certo? Agora eu vou fazer outra configuração. Então vou abrir um outro arquivo sudo nano etc. Então etc hosts. É o arquivo que está configurando meus hosts. Eu já tenho um host configurado aqui, vou configurar mais um outro. Terminar de configurar meu virtualhost agora. Então colocar meu IP da minha máquina aqui local mesmo, que é o 127.0.0.1. Laravel, colocar o nome do meu virtualhost, acl.dev, posso dar um Ctrl X, Y para confirmar e salvar aqui com o mesmo nome. E agora eu simplesmente basta reiniciar o meu Apache aqui e dentro do meu ambiente Linux, minha configuração do meu virtualhost está com sucesso. Então eu vou dar um sudo service apache 2 restart para reiniciar o serviço. Como deu tudo certo aqui, o OK aqui, falando que funcionou perfeitamente. Agora eu vou configurar isso aqui no meu Windows também, para quando eu digitar esse IP aqui, ele não apontar, se eu olhar aqui não está funcionando ainda, mas para quando eu digitar esse domínio aqui, ele apontar para o IP da minha máquina virtual no Venrit aqui. Como que deve ficar isso? Nós vamos abrir nosso arquivo de hosts, que está dentro desse diretório aqui, dentro de C, Windows, System32, Drivers, etc. Tem esse arquivo de hosts aqui. Você vai abrir ele. Eu já estou com esse arquivo aqui aberto agora. No final do arquivo você vai colocar o IP da sua máquina virtual, que é a sua máquina virtual Venrit, que é exatamente esse IP aqui, e o nome do seu domínio, que é laravel-acl.dev. Então o que vai fazer? O que a gente está fazendo nesse arquivo hosts aqui? Então, quando digitar laravel-acl, aponta para esse IP aqui, que é exatamente o IP da minha máquina virtual. Se você tentar salvar esse arquivo, que é bem provável que vai dar erro, então o que eu sugiro? Salve esse arquivo hosts na sua área de trabalho, copie esse arquivo e cola aqui nesse diretório de novo, forçando a sobrescrita desse arquivo. Uma vez que você fizer isso, basta você agora atualizar seu virtualhost lá e vai estar funcionando perfeitamente. Então vamos fazer isso lá. Aqui eu simplesmente pressionei F5, olha só como ficou a minha aplicação Laravel. Agora, quando eu digito Laravel tracinho ACL, ele já está apontando o diretório public para dentro, em vez de apontar todo para isso aqui tudo,
editar toda vez tudo isso daqui, basta colocar agora Laravel-CL, está apontando para o mesmo diretório, e ficou muito mais simples de a gente trabalhar agora e bem mais produtivo da gente desenvolver nossas aplicações, de uma maneira bem mais fácil. Para desenvolver essa nossa aplicação aqui, eu vou utilizar o NetBeans, que é a nossa IDE padrão do nosso curso de Laravel 5.2, o curso de Laravel 5.1. Eu gosto bastante dela, mas eu não deixo você preso somente ao NetBeans. Você pode utilizar o PHP Storm, que também é fantástico. Você pode utilizar qualquer outra IDE que você quiser, que você tiver habilidade. Eu, nesse curso aqui, particularmente, vou utilizar o NetBeans. Mas lembrando, você fica livre para utilizar o que você quiser. Quiser utilizar até um editor de texto, no caso o Sublime Text, que tem muitos recursos bem bacanas que eu utilizei por muito tempo Sublime, fique à vontade. Então estou aqui com o meu NetBeans aberto. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá pegar aqueles meus arquivos da minha framework, que está aqui no meu ambiente Windows mesmo, e vou copiar para esse meu NetBeans, criando um novo projeto para ele. Então meus arquivos estão dentro de, no meu caso aqui eu configurei meu Vendit para dentro de C, testes, www, HTML. E aqui tem minha pastinha Laravel-CL, que é a nossa instalação que acabou de ser instalada, que é a nossa versão do Laravel que acabou de ser instalada. Então vou copiar esse caminho aqui, deixa eu abrir ele, vou dar um Ctrl C nesse caminho aqui, Ctrl C, vou vir no meu NetBeans aqui, e vou, tá aqui o nosso Laravel Music, vou abrir um novo projeto, então vou vir nessa pastinha aqui, ó, New Project, aqui eu vou escolher PHP, aplicação PHP de códigos fontes existentes, vou em Next, vou colar aqui a minha pasta onde estão meus arquivos, o nome do meu projeto eu vou chamar de Laravel, LaraACL, e posso simplesmente finalizar aqui. Certo? Então minha aplicação o LaraCL abriu aqui, eu vou expandir meus arquivos aqui, vou vir aqui dentro do diretório config, end-app, para a gente fazer nossas primeiras configurações da nossa framework. Depois vamos lá no nosso arquivo.env, fazer as configurações, de o tipo de ambiente que você está utilizando, tudo mais. Debug. Nosso time zone aqui, vou colocar América. São Paulo, para pegar um horário mais ou menos aproximado com o horário que a gente está hoje. Essas configurações aqui de linguagem, por enquanto, eu vou deixar com inglês mesmo, depois a gente pode baixar um pacote de internacionalização para traduzir nossa aplicação. Por hora que a gente precisa é isso. Agora eu vou no arquivo .env também. Isso aqui só uma observação, não é erro, é porque minha versão do NetBeans aqui não consegue interpretar esse tipo de padrão de código aqui que o PHP 7 traz. Isso aqui não é erro. Posso fechar nosso arquivo out. Eu vou abrir nosso arquivo .env, que é o nosso arquivo com configurações sensíveis da nossa framework. Então o tipo de ambiente vamos trabalhar aqui. Local, é isso mesmo que a gente precisa. O app debug, vou deixar true, como estamos no ambiente testando nossa aplicação, então pode ter erros, pode cuspir erros na tela sem problemas. Nossa URL é Laravel acl.dev. Depois nós vamos colocar nossa data de conexão com o banco de dados. E por hora que a gente precisa de configuração é isso. Se eu rodar minha F5 minha aplicação vai estar tudo do mesmo jeito, não mudou nada. Porém nossas configurações aqui já estão encaminhadas para dar continuidade no nosso curso de Laravel com a CL.